Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez. Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Adal, mais uma vez aqui prestigiando as nossas lives. Micael, boa. O Samuca, boa. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Bom, um bom dia aí para vocês que estão no Brasil. Aqui em Lisboa, onde eu estou, no nosso escritório, são 16 horas da tarde. E o nosso convidado de hoje é a Universidade dos Açores, que está lá do outro lado do oceano, no arquipélago dos Açores. Eles estão na ilha de São Miguel. E quem vai representar a Universidade dos Açores é a nossa querida vice-reitora, a professora Suzana Leal. Deixa eu ver se ela já está aqui para entrar. Já está aqui. Bom dia, Carol, tudo bem? E a gente vai contar para vocês como é estudar numa universidade, numa ilha que muita gente fica às vezes com um pouco de receio. Mas é muito pequeno o lugar, então a gente vai desmistificar isso tudo para vocês e mostrar quais são as vantagens e principalmente quais são os cursos que não tem lugar melhor para você estudar do que a Universidade dos Açores, e a professora Suzana Leal vai contar tudo pra gente. Então vamos lá, chamar aqui a professora acompanhar nessa live de hoje. Olá, Mário, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Pronto! Olá, professora Suzana, tudo bem? Cris, está tudo bem, aqui está ótimo, está um sol fantástico e por aí. Imagino, aqui também tá um sol lindo, mas essa ilha maravilhosa, enfim, chega da inveja de não estar aí. Olha, pronto. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar dessa live, para contar para todo mundo que está aqui participando um pouco sobre a Universidade dos Açores. Mas como eu fiz uma introduçãozinha aqui e a professora Suzana vai saber explicar melhor do que ninguém, e é o nosso papel desmistificar essa coisa que algumas pessoas têm de falar: não, mas eu vou estudar na ilha, a ilha é muito pequena, não sei bem se eu vou gostar, e eles não têm noção do que é o arquipélago dos Açores, não é? É verdade, Cris. Eu sou suspeita porque sou açoriana, trabalho cá, tenho a felicidade de ter continuado cá, a residir e a trabalhar e, portanto, sou bastante suspeita. Mas a Cris, que já nos conhece, que já nos visitou, Sim. pode garantir que eu não minto, porque, de facto, nós vivemos num arquipélago, são 9 ilhas, não são todas da mesma dimensão. Eu, neste momento, estou em São Miguel, que é a maior, e a Universidade dos Açores está nas 3 maiores ilhas do arquipélago em termos populacionais. E, de facto, as ilhas têm esta coisa fantástica, que é para já um ambiente natural fantástico, porque, de facto, nessa matéria a natureza foi muito pródiga connosco e ofereceu-nos uma paisagem lindíssima, também fruto da nossa natureza vulcânica, com montanhas, lagoas, planícies, planaltos, mar, praia de areia negra. As nossas praias são vulcânicas, portanto são praias de areia negra, e depois deu-nos também o benefício de, apesar de não sermos ilhas da mesma dimensão, podermos ter procurado um desenvolvimento das diferentes ilhas no sentido de conforto das pessoas. Ou seja, neste momento nos Açores a política do governo regional tem sido de proporcionar aos habitantes dos Açores e aos visitantes condições de conforto em todas as ilhas. Todas as ilhas têm portos, todas as ilhas têm aeroportos. 3 das ilhas têm os serviços públicos instalados, todas as ilhas têm comércio, restauração, alojamento, hotelaria, etc., eventos culturais de diferente natureza, atividades da natureza, de exploração da natureza terrestre, de exploração da natureza marítima também, marinha, de maneira que nós de facto temos esse privilégio de poder ter estas coisas todas, mas com o conforto também de não viver
em grandes centros urbanos, ou seja, não haver uma massificação de apartamentos. Nós temos apartamentos, edifícios de apartamentos, condomínios, temos essas coisas todas, mas não é uma coisa tão massificada como em grandes centros urbanos. Nós aqui transportamos facilmente de carro, de bicicleta, a pé, para qualquer lado, de autocarro público. Não precisamos de estar horas infinitas no metro ou de estar à espera muito tempo para os autocarros. Temos sistemas também de autocarros urbanos que levam as pessoas facilmente para várias zonas da cidade. Os nossos estudantes, por exemplo, normalmente vão para o campus a pé ou então de bicicleta, sobretudo os estrangeiros que adoram, porque de facto as cidades são relativamente planas e embora a Horta e Angra do Heroísmo sejam um bocadinho mais acidentadas em termos de terreno, mas aqui em Ponta Delgada, por exemplo, a nossa cidade é relativamente plana, tem uma costa lindíssima, tem várias ciclovias onde os estudantes podem caminhar, fazer jogging, andar de bicicleta, à beira-mar, enfim. Eu posso dizer que nós temos aqui todos os confortos da grande cidade à nossa dimensão, inclusive do ponto de vista cultural, da animação noturna, da restauração. Também somos aqui ilhas turísticas, um arquipélago turístico, não é? No fundo somos um pouco o Havaí de Portugal também nessa matéria. Exato. E portanto temos estas coisas todas boas, acrescentando a um ar puro, a um céu limpo, às vezes com nevoeiro, porque aqui de vez em quando faz uns nevoeiros. Pronto, Mas de resto é fantástico viver aqui e a experiência que nós temos tido com todos os nossos estudantes deslocados é essa mesmo, é de que levam uma memória fantástica da sua passagem por aqui, por poderem viver tudo isto com segurança, porque esse também é um aspecto importante. Também temos muita segurança aqui, os estudantes podem andar na rua à vontade, mesmo à noite, não há grandes incidentes e, portanto, isso também dá bastante tranquilidade, quer aos estudantes, quer às próprias famílias. Claro, isso é muito bom. Eu achei curioso que os portugueses dizem Havaí. Então, para quem está aí no Brasil e não entendeu direito o que a professora Suzana disse, eu sempre brinco, né? Eu falo que os Açores é o Havaí de Portugal, né? É que os portugueses falam Havaí, mas é o Havaí, como nós brasileiros dizemos. E é assim, é um lugar realmente giríssimo, é maravilhoso. Eu já fui algumas vezes, já tive o prazer de ir para eu fui principalmente para a Ilha de São Miguel, onde está o maior polo da Universidade dos Açores, inclusive com a própria professora Suzana, nós fizemos um tour maravilhoso. Aliás, tem uma biblioteca que eu fiquei encantada com o tamanho, com o edifício que é a Universidade dos Açores, a biblioteca que eles têm lá dentro. Então, vamos agora que a gente já está começando a falar da Universidade dos Açores, conta um pouquinho para a gente, professora Suzana, um pouco sobre a estrutura que o aluno vai encontrar nos 3 polos, né? Porque isso é um ponto muito importante. A Universidade dos Açores, ela não está só em uma das ilhas, mas em 3. Então, o que o aluno encontra em termos de estrutura dentro da universidade, em cada um dos polos? Ok, então a Universidade dos Açores está em 3 ilhas dos Açores: São Miguel, Faial e Terceira. O nosso maior polo, como disse a Cris, é em São Miguel. E é em São Miguel que nós temos a maior parte das nossas faculdades e escolas. E depois temos 2 polos muito especializados, que são o polo de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e o polo da Horta, no Faial. O polo da Horta, no Faial, é muito especializado nas ciências do mar, na oceanografia e nas pescas. E é um polo onde nós temos um instituto de investigação que é reconhecido internacionalmente pela excelência da sua investigação, que tem a classificação de excelente a nível da Ciência e Tecnologia, da Fundação para a Ciência e Tecnologia Nacional, que é a entidade que faz a avaliação das unidades de investigação no país, e é um polo onde os nossos investigadores têm, digamos assim, uma relação muito internacional, com muitos bolseiros, estudantes de doutoramento, equipas de investigação de âmbito internacional, que muitos estrangeiros a trabalhar no polo e muitos estrangeiros também em parceria com eles noutras universidades, nos centros de investigação pelo mundo. No Faial, nós selecionamos mestrado e doutorado, não damos graduação,
porque eles são muito especializados em investigação e, portanto, fazem uma grande ligação entre a investigação que produzem e a investigação que os mestrandos e os doutorandos desenvolvem nos seus projetos. Depois temos o polo de agradoiroísmo na terceira. E esse polo é muito especializado em ciências agrárias e do ambiente. Se por um lado a Universidade dos Açores especializou muito no mar, porque estamos rodeados de mar por todos os lados, temos a maior zona económica exclusiva aqui no Atlântico, temos uma zona muito alargada e, portanto, os investigadores têm matéria-prima, muita matéria-prima para explorar, e para preservar, para contribuir também para as políticas de preservação. O mesmo acontece ao nível das ciências agrárias. Na terceira, nós temos um polo muito especializado nas ciências agrárias, com a Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente. E porquê? Porque uma parte substantiva da nossa economia dos Açores está assente na agropecuária. E, portanto, fazia sentido que a universidade se especializasse também nesta área para contribuir para a construção de conhecimento e para a formação de quadros para trabalharem nestas áreas de conhecimento. Depois temos também, ainda na terceira, em agradoiroísmo, um departamento da nossa Escola Superior de Saúde, porque uma das áreas em que a Universidade dos Açores também tem investido muito e já tem muita tradição de formação, é precisamente na área da enfermagem. E, portanto, a enfermagem nós temos quer no polo de agradoiroísmo, quer no polo de Ponta Delgada. Ora, depois em Ponta Delgada nós temos as restantes áreas, não é? Uma das áreas em que nós nos destacamos sobremaneira na universidade e que tem a ver também com as características geomorfológicas do nosso arquipélago, do nosso ambiente natural, tem a ver com a vulcanologia, com a geologia, com a vulcanologia, com a sismologia, com a gestão dos riscos naturais e não só. Ora, precisamente por isso nós temos em Ponta Delgada, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, não só um departamento que leciona ao nível de graduação, mestrado e doutorado nestas áreas, como também um instituto de investigação especializado nesta área, o Instituto de Vulcanologia e Avaliação de Riscos, que está sediado no nosso campus de Ponta Delgada. Aliás, desculpa interrompê-la, professora Suzana. Aliás, esse ponto que a professora Suzana está a falar, para vocês que estão assistindo aí, eu, quando estive lá, tive o prazer de conhecer essa área da parte da proteção civil. E a estrutura que eles têm lá dentro, quando da parte de sismologia, né, de toda a parte das ilhas, é assim, algo sensacional, é muito bacana. E só para, interrompendo aqui um pouquinho, tem várias pessoas já fazendo perguntas. Podem colocar as perguntas aqui na live, que nós vamos fazendo perguntas aqui e vou chamar de vez em quando algumas perguntas que vocês vão fazendo. Eu sei que, olha, professora Suzana, já passaram aqui perguntando se tem psicologia na Universidade dos Açores. Tem. E é um dos cursos muito procurados por estudantes brasileiros. Pronto, já perguntaram também se tem serviço social na área na graduação. Também tem. Claro. Pronto, e daqui a pouco, segure aí, você que está assistindo a nossa live, nós vamos falar sobre os valores para estudar na Universidade dos Açores. Vocês vão ficar de boca aberta com o que a professora Suzana vai contar, mas isso vai ficar um pouquinho mais para o final, que ela ainda vai continuar contando sobre a estrutura aqui, que eu fiz o favor de interrompê-la. Então, por favor, pode continuar, professora Suzana. Não, mas então, como eu ia dizendo, nós temos também na Universidade dos Açores uma área muito importante de desenvolvimento, de investigação e de ensino, que é a área da biologia e da biodiversidade. Porque, de facto, esta beleza fulgurante que nós temos cá nas ilhas tem muita matéria-prima para que os nossos investigadores, quer em termos de conhecimento, quer em termos de preservação, possam fazer um trabalho aprofundado, e nós temos vários centros de investigação a desenvolver trabalho nesta área e temos também formação de graduação, mestrado e doutorado nesta área. E depois posso repassar em revista alguns dos cursos para poder responder às pessoas que estão aí ao lado. Depois temos a área da informática, e das tecnologias de informação e comunicação, das engenharias, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia eletrotécnica e de computadores. Temos depois as áreas relacionadas com as ciências sociais e humanas, não é? Uhum. Temos uma faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, e é nessa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas que nós temos a área de Psicologia, de Serviço Social, de Educação, de Sociologia, de Línguas e Literaturas, de Relações Internacionais, Ciência Política, de História, Filosofia. Portanto, estas áreas estão todas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que é a minha faculdade e da qual eu tenho muito orgulho. Eu boa. sou da... Pronto. Inês, você acabou de perguntar sobre esse curso de Relações Públicas e Comunicação e a professora Suzana acabou de responder para você. Exatamente. Relações Públicas e Comunicação é um dos nossos cursos muito populares, quer entre os estudantes nacionais, quer entre os estudantes estrangeiros. Depois temos, né, na Faculdade de Economia e Gestão, os cursos na área de Economia, Gestão e Turismo. E turismo também, porque nós somos uma região turística e, portanto, faz todo o sentido que também façamos formação e investigação nesta área. Depois temos a Escola Superior de Saúde, que tem o tal departamento que eu falei em Angra do Heroísmo e tem outro departamento aqui em Ponta Delgada, muito especializada na área da educação, da enfermagem, e depois a Escola Superior de Tecnologias, que é uma escola mais recente que nós criamos e que está neste momento muito focada para uma formação profissionalizante, portanto pré-graduação. São 2 anos, cursos de 2 anos apenas de orientação profissional. Portanto, passando em revista, também o nosso site tem toda a informação disponível para os nossos ouvintes e participantes poderem consultar. Temos a listagem lá de toda a formação, inclusive temos um separador na nossa página web que é dedicada aos estudantes da CPLP. E, portanto, na nossa página web, que é www.ac.pt, há um separador que é Mobility Programs e Foreign Students, está em inglês o título porque é dedicado aos estudantes estrangeiros, mas tem um separador específico lá dentro, os estudantes da CPLP, que em português explica tudo isso, mostra os vários cursos que nós temos, as anuidades dos vários cursos, os prazos de candidatura, os procedimentos, todas essas questões. Depois a Cris poderá eventualmente colocar-me alguma questão específica que ajude a esclarecer. Pronto. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante nós falarmos aqui, o Freire está perguntando se o curso que eu quero fazer de 2 anos. Coloca pra gente aí, Freire, qual é o curso que você pretende fazer para a professora conseguir responder se ele é ou não em 2 anos, tá bom? Então, retomando aqui, professora Suzana, um dos pontos que eu achei fantástico em relação à cultura aí da açoriana, né? Quando nós estávamos conversando, é uma coisa que diferencia muito a Universidade dos Açores das universidades aqui do continente, né, de Portugal. Por quê? Porque aqui as universidades do continente, elas são muito voltadas à cultura europeia. E a Universidade dos Açores, a professora Suzana estava me contando que tem uma particularidade que é mais voltada à cultura americana e canadense. Por que isso, professora Suzana? Conta um pouquinho para a gente de onde que veio essa relação dessa cultura com os Estados Unidos e o Canadá em relação aos Açores. Ora, muito bem. Quem conhece um bocadinho da história dos Açores e da imigração nos Açores, sabe que para além da imigração para o Brasil, não é? E para outros países da América Latina, a Venezuela, etc., sobretudo Venezuela mais a Madeira, os Açores foi mais para o Brasil, mas para além dessa imigração para o Brasil e para outras paragens, a imigração nos anos 60 no Brasil, nos Açores foi muito orientada para os Estados Unidos e o Canadá. Isso porquê? Porque qualquer pessoa que vai ao mapa, ao planisfério, vai ver que os Açores estão entre a Europa, não é? E os Estados Unidos e o Canadá. Exato. E portanto nós temos boas relações com todo o globo, temos boas relações com a África, porque estamos também alinhados com eles, temos boas relações com a Europa e estas relações fazem parte também da nossa relação com a União Europeia, a nossa integração enquanto parte de Portugal na União Europeia e também fazemos parte de uma série de programas até de estudo internacionais como o Erasmus, que permite grande mobilidade de docentes e de estudantes na Europa e, portanto, claro que temos essa relação, mas como a nossa migração foi uma imigração muito orientada, sobretudo nos anos 60, 70, para os Estados Unidos e o Canadá, nós criamos laços muito fortes com esses países.
portanto, temos uma grande comunidade, uma grande diáspora portuguesa nos Estados Unidos e Canadá, temos uma comunidade muito açoriano-descendente ainda relativamente recente, com grande proximidade aos Açores, porque vêm cá periodicamente passar as férias, vir às festividades religiosas, aos festivais, às festas das suas cidades ou das suas freguesias, e vêm passar férias, têm muitas vezes casas de férias aqui, têm ainda família cá, e portanto esta relação alimentou-se muito. E isso também acabou por acontecer ao nível da universidade, ou seja, a Universidade dos Açores também foi construindo laços com docentes, investigadores, centros de investigação que estavam sediados nos Estados Unidos. E portanto nós temos esta coisa boa de, apesar de pequeninos, termos esta rede de contactos nos dois lados do Atlântico, quer no norte, quer no sul. E temos vindo a ficar cada vez mais até também no sul, designadamente no Brasil, porque consideramos importante recuperar também os nossos laços com muitas das comunidades açoriano-descendentes no Brasil e também com as universidades desse lado do planeta. Perfeito. E como bem a professora Suzana falou, essa relação dos alunos que vão estudar aí na Universidade dos Açores, vocês têm essa possibilidade de fazer, como citou o Erasmus, né, o intercâmbio para outros países da Europa ou até fora da Europa, né? E esse ponto é muito interessante para enriquecer ainda mais o conhecimento desse aluno, não? Qualquer estudante da Universidade dos Açores, sobretudo os estudantes de graduação, os estudantes de mestrado fazem-no menos porque muitas vezes já estão a trabalhar, já têm a sua vida familiar, mas os estudantes de graduação, quando entram na universidade, normalmente logo a partir do primeiro ano começam a pensar numa experiência de formação, de um período de formação, de um semestre. Aqui nos Açores, em Portugal, o ano letivo vai de setembro a julho, não é? E, portanto, nós temos normalmente 2 semestres, começamos em setembro e depois terminamos em janeiro, fevereiro e depois retomamos em março, final de fevereiro, março e vamos até julho. E, portanto, os estudantes a qualquer momento do seu percurso formativo, só no primeiro ano é que não podem, mas concorrem no primeiro ano, para poderem no segundo ano, ou no terceiro ano, ou no quarto ano, depende da duração dos cursos, fazer uma mobilidade de 6 meses, que na prática é um semestre, noutra universidade parceira. E parceiras, a Universidade dos Açores tem mais de 200 universidades parceiras. Portanto, perfeito, na Europa toda, nos mais variadíssimos países, nas mais variadas áreas, o estudante que queira ter uma experiência internacional, para além de vir estudar para Portugal, tem a oportunidade de ir conhecer um país da União Europeia, de ir conhecer vários países, que pode fazer mais do que uma mobilidade. Essa mobilidade pode ser para estudos, pode ser para fazer algumas matérias do seu curso e pode ser para estágios também. Estágios em empresas, estágios em universidades e noutras organizações. E toda essa formação é reconhecida, ou seja, o estudante não perde tempo, só ganha conhecimento, experiência, cultura, desenvolvimento pessoal, etc. Porque ele vai com um plano de estudos que é aprovado previamente e que diz que quando ele vier, a universidade reconhece as aprendizagens que ele fez. Perfeito. E acredita nessa aprendizagem. E nós temos isso também com os Estados Unidos, temos isso também com o Brasil, temos isso também com outras paragens. Embora eu deva confessar que de facto é com a Europa que nós temos a maior parte das nossas mobilidades. Claro. Por causa do programa Erasmus. Exatamente. Então, Raquel, você que perguntou como é que funciona o Erasmus, está aí. A professora Suzana já explicou em detalhes. E teve mais pessoas perguntando aqui sobre cursos de engenharia. Tem vários cursos na área de engenharia. Vou repetir para vocês o site da Universidade dos Açores. Então, é o www.uac.pt de Portugal, tá bem? uac.pt. E como a professora Suzana também citou, tem uma página lá exclusiva da CPLP, que é da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. E por falar nisso, tá todo mundo aqui curioso, querendo saber. Legal, Universidade dos Açores, um lugar giríssimo, com uma biodiversidade de causar inveja a muitos outros países por aí, não é? Com diversos cursos super interessantes para vocês que querem, seja na área de engenharias, de psicologia, serviço social, na área de ciências humanas, como bem citou, que é a faculdade da professora Suzana, enfim, tem várias opções. Mas, quanto custa então
estudar na Universidade dos Açores. Então, a gente tem o valor da anualidade, mas os brasileiros ou dos países da comunidade da CPLP têm um desconto ainda de 50% sobre essa mensalidade, dessa anualidade? É verdade, Cris. Então, conta isso para nós. Prezamos muito os povos que falam a mesma língua que nós e achamos que mereciam que nós pudéssemos fazer-lhes uma gracinha e, de facto, contribuir para que venham estudar connosco, para que aprendam connosco, para que cresçam connosco e se desenvolvam. E, portanto, a Universidade dos Açores, para a graduação, como sabe, não sei se os nossos ouvintes sabem, mas em Portugal existe um concurso específico para os estudantes internacionais, ou seja, estudantes que não tenham nacionalidade portuguesa nem de nenhum país da União Europeia e, portanto, o caso dos brasileiros que não tenham dupla nacionalidade, todos esses estudantes são abrangidos pelo concurso do estudante internacional, se quiserem concorrer à graduação. Se quiserem fazer graduação. Se quiserem mestrado e doutorado é outra coisa, eu já o explico. No caso da graduação, o governo português, as universidades portuguesas determinaram que há uma anualidade específica que é mais cara do que a nacional para os nossos estudantes. Em Portugal todos os estudantes pagam anualidade, todos, os portugueses, os não portugueses, toda a gente paga anualidade. Mas, no caso dos estudantes internacionais, a anualidade é um bocadinho mais elevada para quem faz graduação. E nós o que procuramos fazer foi, sim, é mais elevada, mas nós vamos atribuir uma bolsa de 50% de desconto aos estudantes da CPLP para que fique mais próximo daquilo que é o valor que os estudantes nacionais pagam. E, portanto, nesse caso, nós temos esse desconto para as nossas bolsas. Portanto, um estudante que venha fazer uma graduação na Universidade dos Açores paga, se vier de um país da CPLP, paga neste momento de 1.500 a 2.000 euros por ano. Já com o desconto. Já com desconto. E pode parcelar, ou seja, pode dividir em 10 mensalidades. Já pensou estudar na Universidade dos Açores com bolsa de 50% de desconto, uma anualidade que custa 3.000 euros, você vai pagar 1.500 euros, tá? Claro, tem que olhar lá o curso, mas ela tem uma variação, como bem citou a professora Suzana, e na página da Edu Portugal, da Universidade dos Açores, também tem lá, e qualquer dúvida também pode falar com a nossa equipa. Já pensou vocês virem estudar na Universidade dos Açores e ainda parcelar isso em 10 vezes? E tem uma coisa aqui que é sensacional, que vale a gente reforçar, que o aluno que é estudante internacional, ou seja, como bem a professora Suzana falou, ele não tem a dupla nacionalidade europeia. Ele vai ingressar, vai concorrer a uma vaga na Universidade dos Açores para uma graduação, ele precisa apresentar basicamente quais documentos, então? É aceito o... É aceito o Enem e o vestibular. Portanto, nós aceitamos que os estudantes basicamente têm que ter o certificado do ensino médio, não é? Os seus documentos de identificação e depois o resultado do Enem ou do vestibular, caso já tenham feito algum vestibular à universidade. Pronto, e pode transferir inclusive para os alunos que estão estudando já numa universidade no Brasil, eles também podem fazer a transferência para a Universidade dos Açores. Certo. Os estudantes que estejam já numa universidade no Brasil, eles candidatam-se na mesma ao curso que pretendem e depois pedem acreditação, reconhecimento das matérias que já tenham feito na universidade brasileira onde estão. Perfeito. Olha, então vamos lá que agora a gente tem algumas perguntas aqui bem interessantes. Eu não sei precisar o nome dela, mas ela diz o seguinte: para o doutoramento, é preciso morar em Portugal os 3 anos ou após a cumprir as disciplinas no primeiro ano, eu posso terminar a tese no Brasil? Certo, é verdade. Não é preciso viver em Portugal 3 anos. Os doutorados, depende dos doutorados. Nós temos doutorados que têm componente curricular, ou seja, que têm aulas no primeiro ano. E temos doutorados que não têm aulas no primeiro ano, que são só tese. No caso dos doutorados que têm aulas no primeiro ano, há doutorados em que a pessoa pode estar à distância a assistir às aulas online, assiste às aulas online através das plataformas que nós temos,
e que os nossos serviços ajudam a instalar nos computadores e explicam como é que funcionam, mas são muito simples, porque são conhecidas internacionalmente, e o estudante pode frequentar algumas aulas online, ou seja, vai conhecer online os colegas que estão cá deste lado a assistir às aulas. Boa. E depois terá que vir cá pontualmente, algumas vezes no ano, apenas para algumas aulas práticas, para trabalhos práticos, para algumas avaliações. Isto se houver plano curricular online. E depois, quando fizer a dissertação, a tese, ele não tem que estar necessariamente cá, depende da tese que ele está a fazer. Se ele estiver a fazer uma tese na área das ciências do mar, da biologia, da vulcanologia, da geologia, etc., pode haver vantagens em ele estar cá nos nossos centros de investigação, nos nossos institutos, porque vai fazer investigação nos nossos laboratórios, vai integrar as equipas de investigação e aprender com essas equipas. Mas se ele estiver no Brasil e estiver ligado a um centro de investigação, a uma universidade, pode fazer o mesmo nessa universidade, nesse centro de investigação, nos respectivos laboratórios. Se for nas ciências sociais e humanas, que não precisa de laboratórios, então aí pode estar em qualquer sítio, pode estar no Brasil ou noutro sítio qualquer. E já agora também para dizer que as candidaturas aos mestrados e aos doutorados na Universidade dos Açores, as anuidades que os estudantes pagam, que são mais baixas ainda do que aquelas que estávamos a falar, portanto a anuidade de doutorado e de mestrado ainda é mais baixa do que estamos a falar. Nós temos aqui anuidades que vão de 1.430 euros a 2.300 e tal. Para fazer um mestrado ou um doutorado? Mestrado ou doutorado, exatamente. Pronto, portanto, são anuidades mais baixas. Aí eles pagam exatamente o mesmo valor dos portugueses. Portanto, nesse caso, pagam o mesmo valor. E o concurso é um concurso que ainda está a decorrer neste momento. Portanto, nós terminamos agora a segunda fase, temos tido muitos estudantes a concorrer, mas se alguém ainda estiver interessado, nós vamos abrir ainda uma terceira fase para os estudantes, caso naqueles cursos onde ainda tivermos algumas vagas, não é? Vamos abrir ainda a candidatura para alguns estudantes. Depois, se os estudantes queiram saber mais sobre os cursos que têm aulas online, sobre quando é que têm que vir cá, etc., eu solicito que me enviem um e-mail para o meu e-mail pessoal, que é susana.cm.leal@ac.pt, depois posso escrever aqui. Eu coloco, pode deixar, eu já coloco aqui. Ok, então é susana.cm.leal@ac.pt e também temos um e-mail específico para todos os estudantes interessados em estudar na Universidade dos Açores, que é o Quero Estudar. Não consigo colocar, professora Susana. Se quiser, se puder colocar o seu, eu agradeço. Vou tentar, tá bem. Pronto. Okay. Então, enquanto a professora Susana coloca a informação, Mila, só para responder, exatamente a professora Susana já respondeu sua pergunta. Você diz assim, as licenciaturas, se eu fizer a licenciatura e depois o mestrado, eu vou pagar, o valor muda? Então, a professora Susana acabou de te responder. Você tem o valor da licenciatura. Nós não sabemos se você é uma cidadã só brasileira ou se você tem uma dupla nacionalidade europeia. Essa resposta é se você é apenas brasileira, tá bom? Então, você paga a licenciatura com a bolsa de 50% da CPLP e quando você for para o mestrado, aí você vai pagar exatamente o mesmo valor do cidadão nacional, no caso do mestrado, que, como bem a professora Susana disse, não há diferença de valores quando falamos de mestrados e doutoramentos, certo? Certo, Cris, e também não há diferença para os cidadãos que tenham dupla nacionalidade. No caso dos mestrados e doutorados, a lei portuguesa não distingue e, portanto, qualquer cidadão que tenha dupla nacionalidade pode concorrer aos nossos cursos. Perfeito. Então, aqui tem uma outra pergunta que é muito interessante e só complementando isso que a professora Susana disse. Se você tem uma dupla nacionalidade europeia, aí você concorre como cidadão nacional. Então, para ingressar na Universidade dos Açores, tem que fazer o exame nacional aqui em Portugal, certo? E teve uma pessoa aqui, que é o Rafael, ele perguntou se os Açores aplica como se fosse a prova interna, né? Que no Brasil essa prova interna é chamada de vestibular, se a Universidade dos Açores aplica o vestibular, né? A prova interna no Brasil. Não, né? Não, até agora nós não temos feito provas para os candidatos, precisamente porque reconhecemos as provas que eles já
fazer o Oi, exame adicional. pera, Sim, acho que eu perdi algum problema de conexão aqui, mas respondeu direitinho. pronto, o que eu estava a explicar é que nós, neste momento, não estamos a fazer exames para os cidadãos estrangeiros, porque reconhecemos o Enem e reconhecemos o vestibular. Acontece que, pontualmente, há um ou outro interessado que diz que já fez o Enem há mais de 3 anos, porque nós reconhecemos o Enem Pronto. sempre dos últimos 3 anos, ou o vestibular dos últimos 3 anos. Ele diz, não, mas eu já fiz há mais de 3 anos. E então, nesses casos, nós estamos a ponderar a possibilidade de fazer o exame. Ainda não definimos fazer diretamente no Brasil, portanto pode eventualmente até ser feito online, mas ainda não está definido. Estas pessoas que têm essa situação específica devem continuar a contactar connosco e a manifestar o seu interesse e nós avaliaremos se e quando é que elas poderão fazer exame e em que condições. Perfeito. Nós temos várias universidades parceiras e temos também casas dos Açores em vários estados do Brasil. Sim. E podemos eventualmente também solicitar a colaboração deles para realizar localmente, pelo menos onde nós tínhamos essas parcerias. E olha, professora Susana, eu vou falar, você pode solicitar a colaboração da Edu Portugal, porque nós já aplicamos as provas no Brasil de várias universidades portuguesas. Vamos conversar, vamos conversar. Só para retificar, há um e-mail que a Nilo Mendes está aí a divulgar o e-mail, que eu penso que pode ter sido uma gralha minha, não leva L antes de CM, é susana.cm.leal@ac. Eu posso ter feito gralha. Pronto, exato. Então tá certinho. Olha, para quem não sabe o que é gralha, já vá aprendendo português de Portugal. É erro, ok? Exato. Então, pronto. Então, já perguntaram. Então, só voltando aqui às perguntas, que agora as pessoas resolveram perguntar tudo e mais um pouco. Então, okay. Vamos lá. Para transferir de uma graduação do Brasil, essa transferência é através de prova? Não, né? Não precisa ser prova. Então, explica lá de novo, professora Susana, por favor. Uma graduação no Brasil, agora só vai poder concorrer a partir de janeiro, quando nós abrirmos o concurso do Estudante Internacional. Isso, desculpa interrompê-la. Então, na verdade, para esse ano letivo, a graduação não tem mais candidaturas abertas, agora é só para 2021. Sim, pronto. Cris, porque o nosso ano letivo começa no dia 28 de setembro. Claro, não é? Que vai abrir é mestrado e doutoramento. Claro, ainda vai ter exatamente. uma terceira fase, pronto. Claro, exatamente. Portanto, para quem queira concorrer à graduação, nós só vamos abrir as candidaturas a partir de janeiro, que é também quando costuma sair a nota do Enem. Exato. Ok. Abrimos as candidaturas e elas vão estar abertas durante alguns meses com várias fases. E nessa altura, a pessoa que já está a fazer uma graduação no Brasil concorre ou com o Enem ou com o vestibular ou ao curso que lhe interessa. Está bem? Concorre normalmente. Depois, se ficar colocada, é que ela vai mostrar o certificado das matérias que já fez. Exato. E então nós vamos dizer, ok, então já não precisa fazer esta, aquela outra, Exato. E vai ter que fazer outras, está bem? Mas o concurso é igual. Perfeito. Olha aí, a Mila já escreveu assim, brasileira entrar na Universidade dos Açores agora mesmo. É isso aí. Pronto. Parabéns! Seja bem-vinda! Olha, tem mais uma pessoa aqui que eu não sei, pelo perfil não dá para ver o nome, mas ele diz o seguinte, eu sou formada em educação física, ela quer fazer uma pós ou um mestrado. Tem alguma pós ou mestrado na área de educação física, na área de desporto na Universidade dos Açores? Não, educação física e desporto especificamente não, temos a educação. Educação e Formação, temos a Educação e Formação, que ela pode candidatar-se, que ainda vai abrir uma terceira fase, e pode fazer até à distância, participando online nas aulas. Ela pode mandar-me um e-mail que eu posso ajudar, mas especificamente no desporto, a educação física, não. Há pouco também vi aqui uma pergunta sobre direito. Nós também na Universidade dos Açores não temos direito. Exato. Olha, tem uma pessoa perguntando que não entendeu a parte do mestrado. O mestrado, como a professora Susana disse, pode concorrer qualquer nacionalidade, seja nacional, português, ou europeu, ou estrangeiro. O valor é exatamente o mesmo, tá? Pessoa que está na dúvida aí, fica aí a resposta. Então, vamos ver aqui, a Malu está perguntando que ela tem a dupla cidadania brasileira e portuguesa, e ela vai fazer uma segunda graduação. Ela quer fazer
psicologia. Então, nesse Bem, caso, você nem precisa entrar como exame nacional, ou você pode fazer como titular de curso superior, professora Suzana. Como é que no caso dela, ela tendo já uma graduação num país estrangeiro, como é que ela ingressa para uma segunda graduação nos Açores? ingressa como os outros estudantes. O Estatuto do Estudante Internacional prevê, não considera se a pessoa já tem uma graduação ou não tem uma graduação antes. Portanto, ela vai candidatar-se normalmente a uma graduação na Universidade dos Açores e vai fazer exatamente o mesmo concurso que os outros estudantes. Pode candidatar-se com o vestibular que usou para entrar na sua universidade, ou caso já tenha feito o vestibular o Enem há mais de 3 anos, nesse caso deve contactar connosco para ver se pode fazer um exame específico nosso que nós possamos promover para ela poder concorrer. Perfeito, perfeito. Tem uma outra professora aqui que ela é formada, ela é graduada em pedagogia, né? Que aqui em Portugal esse curso de pedagogia não existe com essa nomenclatura, é educação básica. E ela gostaria de fazer uma pós-graduação ou um mestrado nessa área. E a universidade tem uma coisa muito procurada aí pelos professores brasileiros, não é, professora Suzana? No caso dela, se ela quiser fazer um mestrado em educação e formação, ela pode fazer, mas é um mestrado que, imagina que ela quer vir para Portugal para lecionar em Portugal. Esse mestrado não dá para ela lecionar em Portugal. Mas se ela quiser, no Brasil, nós temos neste momento no Brasil pessoas que são professoras, que estão na escola, fizeram pedagogia ou fizeram outros cursos, biologia, são professoras de várias áreas, elas podem concorrer ao nosso mestrado em Educação e Formação, que é um mestrado em que podem assistir às aulas online, porque estão a dar aulas nas suas escolas, assistem às aulas online e depois fazem as avaliações e todo o contacto com os docentes online, mas assistem às aulas online. E depois posso enviar informação. Caso seja o caso de um professor no Brasil, já tem graduação em pedagogia, mas quer vir para Portugal a ensinar. Com pedagogia não pode, porque em Portugal há requisitos, há regras para quem quer ser professor. E tem que ter graduação e mestrado numa área específica com determinados créditos em determinadas áreas. Então, no caso dela, se quisesse vir para Portugal, o que é que fazia? Concorre ao curso de Educação Básica, que é o curso que permite que ela depois faça um mestrado para ensinar em Portugal. Concorre ao curso de Educação Básica e depois entra, e quando entra pede o reconhecimento das matérias que fez na pedagogia. Não vai ficar com o curso completo, porque faltam matérias na pedagogia que não estão em Portugal. Então ela vai fazer algumas matérias em Portugal para acabar o curso e quando acabar o curso candidata-se ao mestrado. Por exemplo, na Universidade dos Açores nós temos um mestrado em ensino do primeiro ciclo, em educação em pré-escolar e ensino do primeiro ciclo, para crianças a partir dos 3 anos de idade até ao final do 4º ano de escolaridade. Perfeito. Olha aí, então já responde essa pergunta, já responde também a pergunta que a Paula fez sobre validar o diploma, que é o reconhecimento que a professora Suzana acabou de explicar, que é possível ser feito também na Universidade dos Açores, por ser uma universidade pública, não é? A Universidade dos Açores é uma universidade pública, aplica as regras nacionais, que são iguais para todas as universidades, e no caso da pessoa querer apenas o reconhecimento de diploma, porque quer vir para Portugal, quer trabalhar em Portugal, quer o reconhecimento de diploma, nós aplicamos uma legislação específica. Há na nossa página web um separador específico que fala precisamente no reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros. Perfeito. Que tem lá toda a legislação, toda a informação. Qualquer dúvida pode contactar o e-mail que eu já escrevi aí, que é o queroestudar@ac.pt, e perguntar, no seu caso, qual é o procedimento. Faz tudo online, manda a documentação que é necessária, é feita uma avaliação e se for atribuído o reconhecimento, é atribuído o reconhecimento. Perfeito. Então, olha, agora, voltando à parte de candidatura de doutoramento, a Jéssica está interessada em saber quando abrem as candidaturas, então, para essa terceira fase, que ela tem interesse em fazer um doutoramento em ciências agrárias. Não tem universidade melhor para você fazer ciências agrárias do que a Universidade dos Açores.
É verdade, é verdade. O que eu aconselho é que ela, se quer fazer um doutoramento em ciências agrárias, eu não sei também qual é a situação, mas provavelmente ela pode já ter um plano de trabalhos, porque o doutorado, como sabe, Cris, quando não tem plano curricular, ou Sim, seja, quando não tem disciplinas, tem a tese de doutoramento. E quando o estudante se candidata, deve ter já uma ideia do estudo que quer exato. desenvolver. Tem que fazer o plano da tese. Para isso, o que eu sugiro é que ela contacte para o meu e-mail, eu coloco em contacto com o diretor do curso, mas ela também na página da universidade tem lá, na parte do doutoramento em ciências agrárias, tem lá o contacto do diretor do curso, que ela pode mandar um e-mail, dizer, olha, estou interessada em fazer o curso de doutorado aí na universidade. O que é que eu posso fazer? O que vai acontecer, Cris, é que ela provavelmente não vai conseguir concorrer agora, mas nós, em princípio, abrimos vagas para o segundo semestre, porque como é só tese, o estudante pode começar no primeiro semestre ou no segundo semestre. Ok, então isso quer dizer que ela tem tempo para preparar o seu plano, arranjar um orientador, digamos, pensar no que é que quer investigar e depois então concorrer mais à frente. Depois mandou e-mail a dizer, olha, já tenho o meu plano, quero concorrer, concorre online e depois então começará no segundo semestre. Perfeito. Olha, eu sei que tem muita gente perguntando muito, mas o nosso tempo está chegando quase ao final. E a gente já tem algumas perguntinhas aqui, mas o Eduardo fez um questionamento que eu acho que tem tudo a ver com o próximo ponto que eu ia perguntar para a professora Suzana, que diz o seguinte: como bem disse, nós estamos em vias de iniciar o ano letivo aqui em Portugal, porque começa agora em setembro, né? E o Eduardo pergunta o seguinte: como é que está viajar para Portugal com essa situação da pandemia? Como que funciona? Quais são as regras, melhor dizendo, que os Açores colocaram para os estudantes ou para qualquer pessoa que entre no arquipélago? E como a Universidade dos Açores está a aplicar estas regras para os estudantes que chegam aí para esse ano letivo? Ok, então os estudantes que venham para Portugal seguem as regras que o Governo Nacional estabeleceu para a entrada em Portugal para quem vem do Brasil ou de outras proveniências, incluindo eventualmente a aplicação dos testes à Covid que eles tenham que realizar antes de entrar em Portugal. Quando chega aos Açores, uma das coisas boas de sermos ilhas é que nós conseguimos, de facto, preservar o arquipélago dos Açores da pandemia. E, Exato. portanto, felizmente, são poucos os casos que nós temos. Neste momento temos pouco menos de 30 casos aqui nos Açores. E nunca tivemos mais de 100 e tal. Isso quer dizer porquê? Porque precisamente o Governo Regional e a Autoridade Regional de Saúde impôs algumas regras para quem vem para os Açores. Quer quem visita, quer quem vem para cá viver ou estudar. Então, neste momento o que acontece é, qualquer estudante da Universidade dos Açores que venha para cá este ano letivo, e nós já estamos a receber os nossos estudantes deste ano, sabe que tem que fazer um teste à Covid-19 até 72 horas antes de viajar para os Açores. Ok, faz o teste, dá negativo, viaja para os Açores. Mas imagina que ele vem direto do Brasil e não dá tempo de fazer no continente o teste. Não há problema. Quando aterrar aqui nos Açores, ele faz o teste cá, no aeroporto. O teste é gratuito, ele chega cá, faz o teste no aeroporto. Se for para as residências universitárias, para as nossas residências, que a Universidade dos Açores tem residências para estudantes, se ele já tiver feito a reserva da residência, ele vai para a residência e vai aguardar num bloco, nós temos vários blocos nas nossas residências, e há um bloco onde os estudantes vão chegando e ficam a aguardar o resultado do teste, antes de irem para o seu quarto definitivo. Portanto, ficam ali a aguardar. Normalmente o teste demora 24 horas. Depois, há uma regra nos Açores, que é, como nós sabemos, nem sempre, às vezes o primeiro teste dá negativo, mas a pessoa faz um segundo teste ali uns dias e afinal dá positivo. Então, para salvaguardar, para termos todos tranquilidade quando começarmos as nossas aulas, não há casos nenhuns de contaminação na universidade, o estudante vai fazer o segundo, portanto, 6 dias depois, faz o segundo teste e vai ter o resultado. Quando tiver o resultado, pode ir para o seu quarto definitivo e pode também aceder ao campus da universidade.
Portanto, neste momento, o nosso objetivo é que os estudantes que chegam para a Universidade dos Açores estão todos protegidos, não estão contaminados, nem correm o risco de serem contaminados por outros. Perfeito. Que nós estamos a tomar estas providências. Na universidade as aulas vão ser com distanciamento físico, estamos a seguir as orientações da Direção-Geral de Saúde, os estudantes devem usar máscara nas salas de aula, nos espaços comuns todos, recomenda-se também que mesmo ao ar livre eles utilizem quando circulam e contactam com outros estudantes e com outras pessoas. A higienização, disponibilizamos gel em todo o lado para eles poderem higienizar e desinfetar as suas mãos. Vamos medir a temperatura à entrada dos edifícios, nas salas de aula. Portanto, nós estamos a implementar todo um conjunto de medidas que não só garantam que os estudantes, quando chegam aos Açores, não estão contaminados, como também estamos a implementar todas as medidas para que ao longo do ano letivo não corramos riscos e não haja contaminações. Perfeito. Então, como vocês puderam perceber, tanto os Açores quanto a Universidade dos Açores, de fato, eles estão tomando medidas que são assim, exemplares. Essa questão de ter baixíssimos números de contaminação, isso é verdade. A gente vem acompanhando desde o início dessa questão da pandemia, enquanto aqui no continente a situação, apesar de Portugal apresentar bons resultados, entre aspas, né, em relação a vários outros países na Europa, como por exemplo Espanha, Itália, França, mesmo dentro de Portugal, os Açores ainda têm resultados impressionantes, ainda melhores em função de todas as regras impostas que, enfim, deram esse resultado positivo no sentido de ter um número baixíssimo de contaminação e, claro, a universidade segue todas as regras para garantir, então, a segurança e a saúde dos seus estudantes, tá? É um ponto sensacional. Uma questão que é importante nós falarmos aqui, que a professora Suzana disse, das residências, nós não tivemos tempo para falar, e nosso tempo está quase acabando, ainda quero passar a palavra para a professora deixar uma mensagem final aqui a vocês. Eu sei que várias pessoas perguntaram sobre bolsas de doutoramento, a gente não teve tempo e não teremos tempo de responder. Manda uma mensagem para o e-mail da professora Suzana ou para o outro e-mail que ela passou da universidade ou até para a equipe da Edu Portugal, que nós vamos ajudá-los nessas questões e qualquer outra que vocês tenham em relação a essa live. Mas falando exclusivamente sobre as residências, só para vocês terem noção, o custo de vida nos Açores é muito baixo. Além de vocês terem propinas muito baratas, viver no arquipélago é muito barato. Só para ter noção, o custo mensal do quarto estudantil dentro da residência da Universidade dos Açores, aí onde a professora está em São Miguel, né, Ponta Delgada, são 155 euros mensais, tá? Tudo bonitinho, o quarto impecável, o lugar é maravilhoso, tenho certeza que vocês vão se apaixonar, tá? Então agora eu vou passar, temos 5 minutinhos finais, a palavra para a professora Suzana, para ela se despedir e agradecer então a participação dos nossos estudantes, pais, que também estavam aqui nessa live de hoje. Olha, Cris, foi um gosto estar aqui, espero ter esclarecido todos os participantes nesta live das dúvidas que tenham. Estou disponível para esclarecer todas as demais dúvidas. Convido-vos todos a visitarem não só o site da universidade, como também o site visitazores.com, porque é um site do Governo Regional dos Açores que fala dos Açores, explica o que é que são os Açores, descreve os Açores, mostra a nossa cultura, as nossas atividades desportivas, as nossas atividades na natureza, a beleza natural destas ilhas, como chegar cá, os meios de transporte que existem, todo um conjunto de apoios e suporte que os visitantes têm. Também acrescentar que, também aqui na região Açores, nós temos uma associação de imigrantes brasileiros que é parceira da universidade e que apoia os nossos estudantes
quando chegam cá, no sentido de lhes dar conforto, de acompanhar as suas dificuldades ou eventuais necessidades. Nós temos também a Associação de Imigrantes, para além dos brasileiros, especificamente outra associação, e na Universidade dos Açores nós somos conhecidos por ter uma grande rede de apoio e de suporte aos estudantes. E porquê? Porque somos uma universidade relativamente pequena, somos uma universidade onde as turmas não têm uma dimensão muito massificada, portanto são turmas de média dimensão, o que quer dizer que os professores conhecem os estudantes conhecem-se uns aos outros, apoiam-se uns aos outros, os cursos têm núcleos de estudantes que se organizam para acolher os novos estudantes, para fazer atividades de convívio, atividades de socialização, atividades de integração, atividades académicas e científicas e, portanto, creio que os estudantes encontram aqui um espaço de aprendizagem saudável, saudável em todos os sentidos, mesmo ao nível ambiental, da sustentabilidade, que não é muito oneroso, é muito mais económico do que noutras paragens do mundo e do país inclusive, que procura acolhê-los com esta, digamos assim, este nosso saber acolher também dos Açores, que os açorianos são muito acolhedores também, a Cris poderá dizer melhor do que eu, e a nossa formação é uma formação de qualidade, reconhecida a nível nacional e a nível internacional, e as nossas parcerias permitem experiências que não se ficam pelos Açores e permitem que os estudantes deem aso ao seu desenvolvimento e possam fazer experiências também, embora estando aqui, poder ir a outras paragens para fazer experiências de aprendizagem e de formação. E, portanto, convido todos a candidatarem-se à Universidade dos Açores, a conhecerem os Açores e mesmo para aqueles que não se candidatem à universidade, virem visitar os Açores, sobretudo quando tiverem essa oportunidade para passar férias, para trabalho, para as mais variadas situações. Será um gosto acolher-vos cá um dia destes nos nossos campi, que também são muito bonitos, e a Cris conhece o nosso campus de Ponta Delgada, que tem um magnífico jardim, para além da bonita biblioteca e de outros edifícios, tem um magnífico jardim, que é de facto muito apreciado pelos nossos estudantes. E portanto, faço este convite, deixo aqui também a minha disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas que eles tenham e que queiram esclarecer ainda. Perfeito. Então, olha, só para reforçar vocês, minutinhos finais, o e-mail que vocês podem contatar os Açores é queroestudar@uac, né? A Universidade dos Açores, uac.pt. queroestudar@uac.pt. Lá vocês podem colocar os questionamentos. O ano letivo esse ano vai começar em setembro. Já tem data, professora Susana? Tem. Segundo, terceiro e quarto anos começam a 28 e o primeiro ano começa a 14 de outubro. Perfeito. Portanto, 28 de setembro e 14 de outubro para o primeiro ano. Perfeito. Então, para vocês que participaram, o meu muito obrigada por mais essa live. Professora Susana, de coração, muitas saudades. Estou querendo ir aí de novo nos Açores, que eu amo de paixão esse lugar. E com certeza no próximo ano, no início do ano letivo, nós vamos fazer uma nova live com a Universidade dos Açores para ir não perder tempo, que as candidaturas vão estar abertas e vocês já podem fazer a aplicação direto aí com todas as dicas da professora Susana diretamente para vocês aí do Brasil, tá bem? Muito obrigada, professora Susana, muito obrigada a todos vocês que participaram. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, Cris. Um beijo grande e até a próxima para todos. Tchau, tchau. Yes, tchau.